Você já imaginou retirar a amígdala de uma forma que tenhamos menos dor e voltar à dieta normal nos primeiros dias? É possível sim. Essa ferramenta chama Coblation e nós conseguimos reduzir o tamanho da amígdala completamente, como vocês podem ver aqui em cima, com menos dor, com retorno às atividades normais, tanto para criança quanto para adultos. É uma grande evolução quando a gente fala de pós-operatório. Menos chance de sangramento, retorno à vida normal, menos uso de medicações. Sim, a tecnologia do Coblation veio para nos auxiliar e muito no pós-operatório. Hoje eu quero falar um pouco sobre essa técnica que tem dado o que falar, que é a amidalectomia intracapsular com o Coblation. Conheçam ele aqui, ó, com o Coblation. Essa aula eu fiz recentemente no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no Doenças de Inverno e nos 50 anos dos residentes do Hospital de Clínicas. Mas antes, lembrem, vamos se inscrever no canal, vamos ativar as notificações no sininho e vamos compartilhar esse conteúdo com quem está pensando em realizar a amidalectomia e com colegas, por que não? Com colegas otorrinos que estão na curva de aprendizado para essa técnica incrível que eu trago para vocês hoje. Bora lá? Qual o problema com a nossa cirurgia clássica de amidalectomia? Existe algum problema com essa cirurgia? Não existe problema nenhum. Inclusive, ela é realizada há 3.000 anos antes de Cristo pelos hindus. Tirar as amígdalas não é novidade para ninguém, mas eu trago uma mensagem para vocês. Desde quando eu comecei a realizar esta técnica, os meus resultados melhoraram muito, meus pacientes melhoraram muito e eu tenho tido cada vez menos queixas de dor e de sangramento no meu pós-operatório. Os dois problemas principais da cirurgia de retirada de amígdala são dor e sangramento. Nós sabemos que 1 a 5%, vamos dizer 6% das nossas cirurgias ocorrem sangramentos. 6% de toda a cirurgia de amígdala sangra. E nós temos, inclusive, uma taxa de mortalidade. Tem melhorado, no início do nosso século foi 1 para 7.000 e agora está em 1 para 170. Então, é uma cirurgia que, além de sangramento, tem um risco de mortalidade. É a cirurgia que mais mata em otorrino. Por isso, eu venho aqui hoje falar sobre essa nova técnica, que de nova não tem nada, que já é feita desde 1998, mas agora está mais popular. Nós temos muitas evidências na literatura sobre a utilização do Coblation, dessa ferramenta que eu vou explicar um pouco melhor para vocês no decorrer desta aula. Nós temos evidências, mas nós temos também o famoso Google, que é um local onde os pacientes amam estar. O Google, ele traz várias informações e hoje em dia ele traz informações sobre mortalidade, dor, dificuldade no pós-operatório de amígdala, morte, infelizmente, de alguns pacientes. Então os nossos pacientes, eles já vêm no consultório buscando uma técnica com um pós-operatório melhor. Então, além das evidências que nós temos para ler como médicos, como otorrinolaringologistas, nós também temos que entender esse medo dos pacientes e essa dificuldade que eles terão no pós-operatório tradicional. Por que que essa técnica muda a dor e muda o sangramento? Porque na técnica de amidalectomia intracapsular, nós deixamos a cápsula. A cápsula amidaliana, ela é preservada. Quando a gente preserva a cápsula, a gente não chega nos grandes vasos. A gente não chega em vasos com um fluxo 16 vezes maior do que os vasos que moram na amígdala. E isso é um ganho, isso é uma redução de sangramento, como eu vou mostrar em algumas evidências. O Coblation, ele nada mais é do que uma ferramenta. Vou mostrar para vocês um pouco sobre a montagem dele aqui. Nesse vídeo, então, vocês vão acompanhar a montagem do famoso Coblation. Quando a gente reserva o Coblation, vai um técnico até o teu hospital, na tua sala cirúrgica, e ele vai montar essa ferramenta. Essa ferramenta funciona como um cautério, mas não é um cautério, porque não queima, não passa de 60 graus. Essa ferramenta, ela funciona com plasma. Essa ferramenta precisa de soro, por isso que vocês estão vendo o técnico montar o soro durante o procedimento. Esse soro, ele é montado e a partir desse soro nós vamos ter o funcionamento do Coblation. O Coblation, ele é uma ponteira. Ela vem estéreo, é uma ponteira para cada paciente, tem vários tipos de ponteira.
E nós escolhemos aqui uma ponteira padrão, que é a ponteira que nós mais utilizamos aqui no Brasil, que pode ser utilizada para amígdala e também para adenoide. Então ele tem uma intensidade do coblation, dessa capacidade de reduzir o tecido, que vai de 1 a 9, e nessa mesma ponteira nós temos o cautério, que funciona um pouquinho diferente do cautério convencional. Nós não devemos grudar o cautério no tecido, nós precisamos manter a camada de soro para que o cautério funcione. Então, todas as ponteiras podem operar no modo coagulação e no modo ablação. Isso é uma grande vantagem para nós. E aqui vocês podem ver a montagem, que é uma montagem simples deste equipamento. Amanda, me fala das duas grandes evidências. Em 2024, nós temos as duas maiores evidências para o uso do coblation na amidalectomia intracapsular, preservando a cápsula. O primeiro grande estudo é um estudo do sonho do otorrino. É uma revisão sistemática com mais de 6.000 pacientes comparando as técnicas cirúrgicas. Vamos lá, você otorrino aí. Técnica frio, técnica bipolar, técnica monopolar, coblation intra, que preserva a cápsula, e coblation extra, que tira a cápsula. 5 técnicas. Qual foi a técnica que causou menos dor? 90% menos dor com coblation. Qual a técnica com menos sangramento? Coblation, 73%. Me refiro à intracapsular, tá, gente? Que fique bem claro. Então, baseado nessa revisão sistemática, recomendo que vocês leiam essa revisão. Nós temos uma redução de sangramento de 73%, comparando coblation intra com as outras técnicas, e nós temos 90% menos sangramento. O que causou mais dor e mais sangramento foi a técnica com o bipolar clássico. Recomendo que vocês leiam porque temos algumas diferenças aí entre os adultos e crianças. O outro grande estudo, a outra revisão sistemática que nós estávamos aguardando é sobre a utilização do coblation intracapsular, mais de 9.000 pacientes, avaliando hemorragia e dor. Nós tivemos aí 1% de hemorragia nesse método, menor, estatisticamente menor do que as outras técnicas se nós compararmos, e também apenas 1,4% de revisão, cirurgia revisional. Vocês podem pensar comigo, Amanda, mas se eu deixo a cápsula, eu não estou deixando um pouco de amígdala? É verdade, estou deixando um pouco de amígdala. Mas isso vai resultar em novas cirurgias? Parece que num número muito pequeno e não estatisticamente significativo. Apenas 1% precisou de cirurgia revisional e esse é um estudo gigante, tá? É de 2002 até 2022. Então, é uma corte ampla. Então, não vimos isso, não vimos que precisaríamos operar esses pacientes. Esses dois grandes estudos recomendo que vocês leiam para entender um pouco mais sobre as vantagens do coblation. Amanda, é só vantagem? Não. Vou relembrar as vantagens aqui. O plasma coblation não é quente, não temos calor na via aérea não pega fogo, tá? Menor probabilidade de hemorragia no pós, sim. Redução de dor, redução de reintervenções, dieta normal. Não precisa fazer dieta especial aqui, paciente sai do centro cirúrgico comendo. É um curativo biológico, nós vamos ter aqui uma proteção dessa musculatura faríngea, o que resulta em menos dor. Desvantagens. Temos que agendar um técnico para estar presente. É verdade. Temos que ter um técnico presente durante essa cirurgia e temos os valores. Esse procedimento, ele não é coberto, ele não tem uma tabela TUS pelo convênio. Então, o paciente que tem convênio, ele vai pagar essa ponteira para o hospital e nós precisaremos ajustar esses valores junto com os pacientes. Aqui vocês podem ver esse vídeo, é um vídeo real da cirurgia utilizando esse método, essa ferramenta coblation. Podem ver que na sala cirúrgica precisaremos de vídeo, eu uso vídeo. Tem colegas que preferem realizar esse procedimento utilizando o microscópio, tá? Isso é da expertise de cada cirurgião. Como eu faço então para começar essa técnica? Esse é o meu passo a passo. Vocês devem entrar em contato com a empresa, que é a Smith. Ela tem um curso que vai proporcionar para vocês um conhecimento técnico sobre essa ferramenta. Vocês podem também acompanhar pessoas que têm mais expertise nisso, o Raimer, o Bruno, o Lucas. Então, essas pessoas que já fizeram mais casos do que a maior parte de nós, e vocês podem sim trazê-los para os primeiros casos, que vocês sejam acompanhados para pegarem essa curva de aprendizado que nós precisamos ter também com o coblation. E aqui vocês vão acompanhar
uma cirurgia da vida real, um vídeo bem completo de como eu realizo esse procedimento hoje em dia na minha prática. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar sobre essa técnica incrível de menos dor e menos sangramento, deixem suas perguntas aqui, curtam e compartilhem este vídeo. O dia da cirurgia sempre é um dia muito especial para mim. Eu costumo realizar 1 ou 2 cirurgias por dia, porque eu considero realmente que esse momento ele vale a pena ser vivido pelas famílias e por mim também. A cirurgia ela começa com a revisão do material, com o controle da sala e com o momento que eu converso com as famílias no pré-operatório. Nesse momento, os pacientes recebem uma medicação pré-anestésica para todo mundo ficar tranquilo e a cirurgia ocorrer da forma mais calma possível. A mãe acompanha a criança na sala cirúrgica e nós começamos a realizar o procedimento de anestesia com o nosso querido anestesista. Em seguida, a gente confere a mesa cirúrgica e começa os procedimentos da cirurgia endoscópica, visualizando as amígdalas, visualizando a adenoide e começando com o uso do Coblation, que é essa técnica minimamente invasiva e que traz segurança e previsibilidade para a cirurgia. Como vocês podem ver, tínhamos um amidalão aqui que nos atrapalhava. As vantagens desse procedimento moderno, tecnológico, seguro e eficaz é que nós diminuímos o sangramento em 70% e a dor em 90%, podendo começar a comer desde o primeiro dia. Não tem mais aquela história de sorvetinho durante os dias do pós-operatório. E isso melhorou e muito o pós dessas crianças.